Graça e paz, amados. Hoje a nossa reflexão vai ser em homenagem aos pais pelo seu dia. Hoje é o Dia dos Pais. E eu gostaria que você acompanhasse a nossa leitura de hoje, que se encontra em Romanos capítulo 4, de 1 a 3 e depois 11 e 12. Assim nos diz a palavra do Senhor. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão for justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Versos 11 e 12. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, que teve quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles na incircuncisão, a fim de que a justiça lhe seja imputada, bem como fosse pai dos circuncisos, dos que não são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. O pai da fé. Vários servos de Deus no passado foram qualificados de alguma forma. Por exemplo, Enoque, o homem que andou com Deus. Moisés, o grande libertador e legislador. Josué, o grande conquistador. Jó, o servo fiel, o servo que teve a sua fidelidade colocado à prova. E Abraão, o pai da fé. Por que Abraão foi considerado como o pai da fé? Pelo menos por duas razões nós vamos compartilhar com você a este respeito. Então, Abraão foi tido como o pai da fé por causa da sua obediência a Deus. Abraão foi um homem obediente à determinação, à ordem que Deus lhe deu. E quando nós lemos em Gênesis capítulo 12, o verso 1, nós vemos Deus falando com Abraão dizendo: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Preste bem atenção que Deus está dizendo: sai para a terra que eu te mostrarei. Então Deus lhe deu uma ordem: sair da sua terra, da sua parentela. Então Deus ordenou que Abraão fosse para um lugar ainda desconhecido, terra que te mostrarei. Então ele não mostrou de imediato. Então ele não tinha qualquer ideia de para onde ele iria. Mas mesmo assim, ele obedeceu. Por quê? Porque ele era um servo obediente a Deus. E por conta dessa obediência, ou seja, pela sua fé obediente, Abraão foi exaltado na galeria dos heróis da fé, do capítulo 11 de Hebreus. Veja lá, Hebreus capítulo 11, versos 8 e 9,
o escritor sacro exaltando essa atitude de obediência do servo Abraão. Diz ele: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então nós temos aqui o escritor aos Hebreus exaltando essa atitude de obediência de Abraão. Deus o ordenou e, sem saber para onde ele ia, ele obedeceu fielmente aquilo que Deus o ordenou. Abraão foi o pai da fé, não somente porque ele obedeceu a ordenança do Senhor, mas também por causa da sua fé, da sua confiança em Deus. Então, nessa trajetória, nessa peregrinação pela terra prometida, Abraão teve muitos desafios. Abraão teve muitos percalços, e foram esses desafios que o tornaram homem de fé. Como o texto que nós lemos, Romanos capítulo 4, verso 3, ele nos afirma aí que creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então, Abraão creu em Deus, sem saber por onde ele creu na orientação e na direção do Senhor. E nós vemos esta confirmação dos versos 18 ao 22 deste mesmo capítulo de Romanos 4. Vemos também essa mesma orientação em Gálatas capítulo 3, verso 6 e Tiago capítulo 2, verso 23, onde esses autores bíblicos nos orientam que Abraão creu em Deus e por isso lhe foi imputado como justiça. Então, como dissemos, Abraão passou por várias situações difíceis, por várias experiências que colocaram à prova, que colocaram em teste a sua fé. Mas nenhuma tão difícil quanto aquela descrita em Gênesis capítulo 22, onde temos lá dizendo que Deus colocou Abraão à prova quando pediu o seu filho, seu único filho, Isaque, em sacrifício. Então Deus fez esse pedido a Abraão. E Abraão prontamente, com seu coração com certeza partido, espedaçado por esse pedido do Senhor, e ele obedeceu. Pegou seu filho, pegou a lenha, pegou o cutelo e partiram para o lugar onde Deus havia determinado que seria o lugar do sacrifício do holocausto. E quando tudo estava pronto, preparado para o momento do ato da entrega do seu filho no altar do Senhor, veio um anjo. E este anjo disse a Abraão: não estendas a mão sobre o mancebo e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Está lá no verso 12 do capítulo 22 de Gênesis. Então,
Nós acrescentamos ainda, no verso 17, quando Deus diz ainda a Abraão: eu deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência. Foi o que Deus prometeu diante da fidelidade do seu servo. Então, nós vemos este ato de fé e de confiança em Deus que Abraão experimentou. E assim como o escritor aos Hebreus exaltou a obediência de Abraão, lá em Hebreus 11, ele também exalta a sua atitude de fé. Vejamos o que nos diz a palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 11. E está no verso 17 ao verso 19. Diz-nos assim: pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque. Sim, ia oferecendo o seu unigênito, aquele que recebera as promessas, e a quem se havia dito: em Isaque será chamado a tua descendência, julgando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. Então, quando Deus pediu a Abraão o seu filho em sacrifício, ele obedeceu. Pela fé, ele cria que, ainda que, depois de oferecido o seu filho em sacrifício, em holocausto, Deus era poderoso para restituir a vida ao seu filho, ou seja, fazê-lo ressuscitar. É isso que o escritor aos Hebreus ressalta através da fé de Abraão. Abraão foi e ainda é considerado, tanto na Bíblia como para os judeus hoje e também para os evangélicos, o pai da fé. Todos somos unânimes neste entendimento, que Abraão foi e é atualmente o pai da fé, por ter sido obediente a Deus, por ter a sua fé colocado à prova, e ele se manteve fiel ao Senhor. E hoje, os judeus se orgulham de serem tidos como filhos de Abraão. Eles batem até no peito dizendo: eu sou filho de Abraão. Que legado extraordinário Abraão deixou para os seus descendentes, não é verdade? Pois bem, Abraão foi e é o pai da fé. Nem eu, nem você podemos ter este título, porquanto ele pertence somente a Abraão. Mas eu e você podemos ser um pai de fé. Basta que eu e você obedeçamos a palavra de Deus. Basta que eu e você coloquemos toda a nossa confiança, toda a nossa fé somente em Deus. E essa vida de obediência e de fé será um legado que eu deixarei, que você deixará para os seus descendentes. Então, futuramente, os seus filhos também se orgulharão de você pela sua obediência à palavra de Deus e pela sua fé nele.
Então, que Deus abençoe você, papai, no seu dia, e que você possa ser também, como foi Abraão, um homem de fé. Que assim seja para a glória do nosso Deus. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar e te bendizer pela vida de cada pai que está ao alcance neste momento da nossa voz, da nossa palavra. Que o teu Espírito Santo possa estar agora, neste momento, dando força, confortando, consolando o coração desses pais. E que se algum deles ainda não tem uma experiência com o Senhor, que neste momento os seus corações possam se abrir para Ele e assim o Senhor entrar e fazer morada. Portanto, Pai, neste momento nós te louvamos e te agradecemos pela vida dos nossos pais. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.